Olá, sou Denise Pini Fonseca e este é o canal Letramento Socioambiental. Com este episódio, celebramos o Dia Internacional da Biodiversidade e o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, que comemoramos todos os anos nos dias 21 e 22 de maio, respectivamente. A nossa conversa de hoje explora o alcance das narrativas veiculadas através dos meios de comunicação e o seu papel na construção de consciência e normalização de práticas alimentares na infância e adolescência com foco no Brasil. Celebrar datas como as que rememoramos hoje é uma boa oportunidade para refletir sobre as nossas escolhas cotidianas e também sobre as implicações que elas têm para o bem-estar das nossas famílias e o bem viver nas nossas comunidades. Quando o assunto é alimentação, especialmente a alimentação das crianças e dos jovens, sob o nosso cuidado, é sempre bom lembrar que estamos também falando de hábitos de consumo, de manutenção da saúde, de memória familiar e de pertencimento sociocultural. De tudo isso. E é por isso que falar de alimentação não é pouca coisa. Para conversar sobre as narrativas que o agronegócio brasileiro veicula de forma bastante impactante nas mídias de alcance nacional, nós recebemos hoje os pesquisadores em educação Leandro Iannazzi e Cleiton Scarcella. Em novembro de 2025, os nossos convidados publicaram o artigo Estratégias do Agronegócio Brasileiro e Implicações para a Consciência Alimentar Infanto-Juvenil no dossiê Educação Ambiental Climática da revista Letramento Socioambiental. Leandro Iguchi Iannazzi é doutor em engenharia, mestre em interfaces sociais da comunicação e graduado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Atualmente ele é professor da Unifesp, onde também atua como pesquisador de tecnologias interativas e coordena o programa de pós-graduação em educação inclusiva. Cleiton Ferreira dos Santos Scarcella é doutorando em Ciências da Comunicação pela ECA USP, mestre em Educação Inclusiva pela Unifesp, bacharel em Comunicação Social e licenciado em Pedagogia e Artes Visuais. Ele foi professor da Faculdade ITEC Escolas, além de ter lecionado por 10 anos em escolas públicas do governo do estado de São Paulo. Atualmente, ele compõe o eixo de Educomunicação na Secretaria Municipal de Educação em São Paulo. Leandro e Cleiton, sejam muito bem-vindos. É um privilégio recebê-los aqui no canal Letramento Socioambiental para nos ajudar a enxergar os caminhos que, como sociedade, percorremos na construção das nossas preferências alimentares, a sua relação com o nosso ambiente e as nossas comunidades e as oportunidades de que ainda dispomos para entender até onde as nossas escolhas são realmente nossas e o que ainda podemos fazer sobre isso. Olá, Denise! É uma grande satisfação estar aqui no canal Letramento Socioambiental junto ao querido professor Leandro Iannazzi. Agradeço imensamente pelo convite para compartilhar os resultados dessa pesquisa que desenvolvi em parceria com o professor Leandro, que foi meu orientador no mestrado, e falar para um público tão qualificado de educadores e pesquisadores sobre educomunicação na perspectiva de uma atividade de letramento midiático crítico para o consumo alimentar mais consciente dos nossos estudantes. Vejo nessa nossa conversa uma grande oportunidade para pensarmos juntos metodologias ativas na educação a partir de práticas educomunicativas. Oi, Denise. Oi a todas e todos que acompanham o canal Letramento Socioambiental. É uma alegria enorme estar aqui com você e com o Cleiton, para falar de um tema que mexe com a nossa vida cotidiana, com a escola, com o futuro das crianças e dos jovens.
eu venho realmente pesquisando educação inclusiva, tecnologias interativas, práticas pedagógicas que possam ajudar os alunos a lerem o mundo de forma crítica e a intervir nele. E a alimentação é uma parte muito, muito importante nesse assunto. Então, para mim, ter essa conversa com vocês é uma oportunidade de pesquisar, estudar, me aprofundar e dialogar sobre algo que é muito, muito importante, que nos mexe, nos toca no nosso dia a dia e que tem a ver com o mundo e a nossa relação como seres humanos neste mundo. Então, estamos aqui à disposição. Então eu vou começar essa nossa conversa pedindo ao Cleiton que conte para os nossos ouvintes como foi construído o projeto de pesquisa que ele implementou de uma disciplina eletiva interdisciplinar de educação socioambiental que articulava 5 objetivos do desenvolvimento sustentável com o currículo paulista e a Base Nacional Comum Curricular para transformar estudantes do ensino público paulista no nível fundamental em prosumidores de informação. O que isso quer dizer? Qual foi o foco principal dessa pesquisação? Onde e como essa experiência foi desenvolvida? Como eram os estudantes com os quais vocês estavam trabalhando? E quais as expectativas principais na implementação desse projeto? Conta pra gente. Excelente pergunta para a gente começar. O foco principal dessa nossa pesquisação foi investigar como que uma intervenção pedagógica baseada na educomunicação socioambiental e na literacia midiática poderia instrumentalizar os estudantes para desconstruir as estratégias discursivas do agronegócio brasileiro e da indústria de alimentos. Nós entendemos que a crise alimentar que vivemos, com o avanço dos ultraprocessados e o mascaramento do uso de agrotóxicos, é também uma crise de comunicação e de percepção. Essa experiência foi desenvolvida no início de 2023, foi durante um semestre, com estudantes do 6º e 7º anos do ensino fundamental de uma escola pública estadual no Itaim Paulista, que é um bairro periférico da zona leste da cidade de São Paulo. Tudo começou com um processo de escuta e de votação democrática para a construção dessa disciplina eletiva. Os próprios alunos demonstraram de início o desejo de investigar temas ligados a jogos, saúde, qualidade de vida. Isso culminou na criação de uma disciplina eletiva focada na alimentação. O perfil desses estudantes refletia muito a realidade da juventude urbana periférica, imersos em um ecossistema comunicacional persuasivo que normaliza o consumo de fast foods e vivencia um paradoxo de um país que é uma potência agrícola, mas que sofre com insegurança alimentar. Nessa perspectiva, a nossa expectativa de início era alinhar essa realidade às diretrizes da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular e do Currículo Paulista, trabalhando competências como projeto de vida, autocuidado e também a responsabilidade cidadã. Para dar uma dimensão global a essa reflexão local que estávamos fazendo, a gente ancorou esse projeto em 5 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS da ONU. Seria o 2, Fome Zero, 3, Saúde e Bem-Estar, o 12, Consumo Responsável, o 13º, que é Ação Climática, e o 15, que é Vida Terrestre. E aí que entra o conceito de prosumidores. Nosso objetivo ele não era que os estudantes, que os alunos recebessem informações de forma passiva. A gente queria que esses alunos, eles simultaneamente, se vissem como produtores e consumidores críticos de informação. Ou seja, que eles deixassem de ser apenas alvos das campanhas publicitárias que vendem alimentos ultraprocessados ou eufemismos como defensivos agrícolas e passassem a atuar como agentes comunicadores. Com isso, que a gente vai falar mais daqui a pouco, a gente assistiu, leu, viu, investigou e trabalhou com eles algumas narrativas hegemônicas que os levaram a produzir o seu próprio dispositivo de comunicação, que foi um jogo de cartas, que acabou traduzindo o conhecimento científico que a gente viu durante as aulas para uma linguagem acessível que pudesse intervir diretamente na comunidade escolar e também em suas famílias. Agora eu gostaria de ouvir um pouco o Leandro.
que pesquisa em profundidade a educação inclusiva em suas muitas dimensões. No artigo que vocês publicaram juntos, estão apresentadas e discutidas 3 vertentes da educação que hoje são de importância central na concepção de projetos de metodologias ativas: a educação ambiental, a gamificação e a educomunicação. Você poderia destrinchar para os nossos ouvintes como cada uma dessas dimensões da educação básica contemporânea se estrutura e se articula, de um lado, com o que está determinado no Brasil pela BNCC desde 2018, e de outro, internacionalmente, com o que está demandado pelas Nações Unidas através da ODS 4, que é a educação de qualidade para todos, e, em particular, pela Unesco desde 2021, através do letramento socioambiental, que a Unesco chama de Greening Education. Faz um resumão para a gente, por favor. Uau, que desafio fazer esse resumo, mas quando a gente olha para o projeto que foi descrito nesse artigo, Denise, ele está apoiado realmente nesses 3 pilares que hoje são centrais na educação básica, que é a questão da educação ambiental crítica, a gamificação e a educomunicação. Eles não são firulas metodológicas, elas de fato são importantes e fazem parte do desenvolvimento dos alunos, e são formas concretas de fazer a BNCC se consolidar no processo educacional dos alunos. Então, começando pela educação ambiental, ela tem um marco importante na Política Nacional de Educação Ambiental e, mais recentemente, nas agendas de educação climática. Na BNCC, esse tema é transversal. Quando se fala em trabalhar as relações entre sociedade e natureza, consumo responsável, saúde, né, o corpo humano, projeto de vida, cidadania, então a questão ambiental aparece muito nesses temas. Não é um tema extra, viu? Não é um tema assim que se der tempo vamos estudar. Muito pelo contrário, é parte da formação integral. Quando a gente está estudando matemática, quando a gente está estudando história, português, biologia, o tema ambiental tem que fazer parte. E internacionalmente falando, né, a educação ambiental dialoga diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 4 de educação e de educação de qualidade, e com outras ODS que tratam justamente da questão mais ambiental, por exemplo, a questão da fome zero, saúde, bem-estar, consumo responsável, ação climática, vida terrestre e tantos outros temas que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável abarcam. E a mensagem é que não existe uma educação de qualidade hoje sem enfrentar a questão ambiental, a crise climática e os modelos de produção e consumo, né? A educação de qualidade tem que trabalhar criticamente esses assuntos para preparar o cidadão do futuro que tenha uma relação saudável com o mundo. Bom, outro pilar é a gamificação, que entra como uma estratégia para transformar esse enfrentamento em experiências concretas de aprendizagem. Só para deixar um pouco mais claro, em vez do aluno apenas ouvir sobre sustentabilidade, ele joga, ele tem que tomar decisões, ele decide, ele cria regras, ele pode criar jogos, inclusive, ou dentro do jogo ele vai entender um pouco mais sobre o que são as regras que existem no mundo em relação ao ambiente. Ele sente na pele as consequências, né, quando tem a derrota ou também quando tem a vitória. Então a gamificação, ou seja, trazer elementos de jogos para tratar o tema de educação ambiental é muito importante. E no caso do projeto apresentado, do jogo de cartas sobre a alimentação, foi pensado não só para engajar, mas para também ajudar a sintetizar conceitos como agricultura familiar, a questão dos ultraprocessados, dos agrotóxicos, dos sistemas agroecológicos. Então, são cartas que trazem essas informações bem sistematizadas. Na BNCC, isso se conecta com competências como pensamento crítico, resolução de problemas, trabalho em equipe, criatividade, tudo isso voltado para a questão ambiental. E também com a ideia de metodologias ativas, o estudante está no centro, ele está desenvolvendo sua aprendizagem. Ele não fica só decorando conceitos, mas pelo contrário, ele está assimilando esses conceitos durante essa prática lúdica, mas muito importante para o seu processo de formação. E aí o terceiro pilar é a educomunicação, e aí o Cleiton é muito mais
né, habilitado aí, ele está se cada vez mais, né, se especializando na educomunicação de uma forma mais profunda. Ele tem a prática na sala de aula da educomunicação, mas a educomunicação é o fio condutor desse trabalho. Essa perspectiva da educomunicação, que o Clayton tem essa profundidade, que eu fui aprendendo com ele, né, assim, já conhecia o conceito, mas a gente foi, durante o mestrado, se aprofundando, eu fui aprendendo com ele. Ele parte dessa ideia do direito à comunicação. Todo estudante tem o direito não só de receber mensagem, mas também de produzir, analisar, circular narrativas de forma crítica. E quando trazemos isso para a escola, a gente está falando que a aprendizagem acontece em ecossistemas comunicativos. É nas conversas, nas trocas, nos diálogos, através das mídias que são produzidas, nos livros, né? Mídias gerais mesmo, né? E o nosso papel é ajudar o estudante a ler criticamente esse ecossistema, intervir neles, né? E até produzir, né? Ele ser um produtor midiático que promova a disseminação da boa comunicação e da boa informação. A Unesco trabalha muito a questão do Greening Education e fala do letramento socioambiental. Então, não adianta a ideia de não só saber que o planeta está em risco, mas também entender que tem toda uma agenda de comunicação, no caso da educomunicação, que a gente tem que ler criticamente, que muitas vezes está defendendo justamente agendas que estão contra uma visão mais científica sobre o próprio meio ambiente. Então, esses 3 campos são importantes, né? E a gente consegue colocar nessa linha de diálogo, e respeitando a BNCC, respeitando a ODS 4 e outras ODSs que falam sobre a questão ambiental, essa visão da Unesco do Green Education de uma forma mais ampla e crítica. Enfim, né? Então esse artigo trabalha todos esses conceitos de uma forma transdisciplinar. Clayton, na experiência que você levou para a escola, você usou uma arquitetura educomunicativa que se chama Ciclo de Aprendizagem Format. O número 4 com a palavra MET, né? M-A-T. Esse ciclo se divide em 8 momentos encadeados através dos quais a pesquisa e o aprendizado vão se desenvolvendo em direção a uma culminância, um fecho, né? Conta, por favor, para os nossos ouvintes como esse processo se deu e quais as suas principais observações sobre os produtos e os processos que foram sendo desenvolvidos. Em uma das minhas pesquisas para ingresso no mestrado em Educação Inclusiva da Unifesp, o Profei, em que eu fui orientado pelo professor Leandro, eu estava investigando algumas estratégias pedagógicas que auxiliassem no processo de ensino e aprendizagem, e uma delas foi esse ciclo, o Format. E ele foi fundamental porque nos permitiu desenhar uma arquitetura de praxis educomunicativa que valoriza os diferentes estilos de aprendizagem, de interesse e até de acessibilidade dos estudantes através de 4 pilares, que são a experiência concreta, a conceituação, a reflexão e a ação. E nós dividimos esse percurso em 8 momentos. Começamos com o momento 1, a conexão, fazendo um diagnóstico participativo, horizontal, para verificar a bagagem cultural que os estudantes já traziam, né, de casa, de outros anos escolares, e contextos informais de educação até, né? Logo em seguida, no momento 2, que é o da atenção, fizemos a gestão compartilhada do processo, onde os próprios alunos escolheram a temática e esse título provocador da eletiva. E como entusiasta da educomunicação, eu busquei que nesse processo os estudantes envolvidos assumissem desde sempre, né, desde o início, uma postura autoral para a criação dessa eletiva, desse título, de todo esse desenrolar. No terceiro momento, que é o da informação, construímos o repertório crítico, discutimos conceitos como ultraprocessados e fomos desconstruindo alguns eufemismos, como o atual defensor agrícola, que são os famosos agrotóxicos, mas que um dia já foram chamados de pesticidas, e também outros conceitos como mudança climática, aquecimento global, emergência climática, né?
E isso nos preparou para o momento 4, que é o momento da imaginação, onde fizemos uma leitura crítica de mídia, analisando reportagens e vídeos sobre como que as salsichas e os nuggets são feitos, o que é um CMS, né, que é a carne mecanicamente separada. Isso aí serviu como um certo treinamento de decodificação de algumas narrativas que são nocivas à nossa saúde, como as propagandas de famosos restaurantes fast food, que desde o início eu conversei com a turma que uma propaganda realística os classificaria como junk food, ou comidas lixo, aquela que tem pouquíssima ou quase nenhuma propriedade nutricional. O momento 5, que é o da extensão, foi de investigação autônoma, onde os estudantes pesquisaram sobre o tema na internet e até nas paredes da escola. A escola, por exemplo, conta com uma pintura de uma pirâmide alimentar bem no corredor de acesso de onde eles pegam a merenda. E então chegamos ao momento 6, que é a prática, onde eles se tornaram produtores midiáticos, né? Acabaram criando 50 cartas desenhadas à mão, uma por uma, categorizando alimentos nutritivos, como a água, né? Os carboidratos, proteínas, e também a agricultura familiar. E os antagonistas, que são os agrotóxicos e os ultraprocessados. A culminância ela ocorreu no momento 7, que é o momento da afinação, onde os alunos socializaram o jogo com outras turmas, testando, validando esse produto como uma intervenção na escola, esse jogo de cartas. E, por fim, finalizamos com o momento 7, a execução, que foi focada na autoavaliação, ou seja, após esses 7 momentos, as aulas expositivas, os momentos de trocas e discussões entre os colegas da sala, com o professor, os vídeos assistidos, a produção do jogo e a culminância com a interação e jogatina com demais colegas de outras turmas, o que ficou de bom e o que podemos melhorar. E a principal observação que extraímos desse processo foi o nível de sofisticação do pensamento crítico alcançado. A gamificação ela foi sim usada para engajar e também para consumir conteúdo, mas, sobretudo, como uma forma, um dispositivo e até como uma plataforma de produção de contranarrativas. A mecânica inicial do jogo ela acabava simulando aquele famoso jogo de cartas, pife-paf, como chamamos aqui em São Paulo, onde eles precisavam formar um trio da sustentabilidade. Ou seja, poderia ter uma carta de água, uma carta de uma proteína, uma carta da agricultura familiar, né? Mas o mais legal, o mais bacana disso foi que os estudantes transcenderam essas regras iniciais. Eles mesmos propuseram adaptações, como a mecânica de descartar as cartas de agrotóxico e ultraprocessados, criando uma espécie de metáfora, sabe, para o ato de se livrar de narrativas tóxicas. Leandro, ao final do artigo, vocês fazem uma apresentação do jogo de 50 cartas que, durante o projeto, foi construído pelos próprios estudantes, né, durante esse processo pedagógico. Eles criaram uma nova sintaxe, né, como vocês chamam, ou seja, uma nova linguagem para tratar da produção de alimentos, agindo como verdadeiros prosumidores, entre aspas. Uma ideia que vocês já explicaram agora há pouco, né? Isso é o que nós chamamos de letramento socioambiental, crítico, participativo e criativo. Nós adoramos esse projeto, especialmente por essa capacidade de letrar que ele tem, no sentido que nós utilizamos a palavra letrar aqui na revista. Por favor, conte para os nossos ouvintes como funcionou o jogo e quais as principais ideias que foram narradas pelo agronegócio brasileiro e que foram transformadas pelos estudantes ao promoverem o seu próprio aprendizado através da gamificação. Conta pra gente, por favor.
Bom, sobre o jogo, novamente, é o Clayton que é o especialista, vou só aqui tentar dar uma palha, né, ou tentar ajudar a entender um pouco, mas ele é o coração desse trabalho, e a ideia ela é bem ambiciosa, porque parte do conceito educomunicacional, de fazer os estudantes não só aprender os conceitos, mas criarem uma nova linguagem para falar sobre alimentação, saúde e ambiente. Então, uma linguagem deles, que pudesse circular na escola de uma forma muito mais empática, muito mais próxima, porque eles que criaram, né? Então, o jogo é composto por 50 cartas, estão de diversas categorias, né, que já nessas categorias tem ali uma narrativa, uma camada de narrativa, né, de temas narrativos. Então, alimentos construtores, energéticos, reguladores, água, agricultura familiar, bom, agrotóxicos, ultraprocessados, né? Então já nessas categorias a gente já vê a narrativa do que pode ser temas importantes na educação ambiental. Essas últimas 3 categorias, agricultura familiar, ultraprocessados e agrotóxicos, são muito, muito interessantes, particularmente porque acabam falando de disputas, questões até comerciais, né, financeiras ali, enfim, né? E, bom, em cada carta os estudantes tiveram que fazer pesquisas, desenharam, deram nome, discutiram qual que seria a melhor imagem, o melhor texto. Então eles tiveram todo um trabalho crítico para construir essas cartas. E isso é aprendizagem, né? E aprendizagem, mas de uma forma também que dissemina, né? Então tem essa potência. E isso também é letramento socioambiental de uma forma mais crítica e ampliada, né? Conseguir representar com as suas próprias palavras, com seus recursos ali em mãos, as relações entre o que a gente come, também a cadeia produtiva até chegar no nosso prato, e também todos os impactos socioambientais para aquela produção de alimento. E do ponto de vista assim, da estrutura do jogo, da sintaxe do jogo, como está escrito no artigo, né, a mecânica também tem um papel bem importante de formação. A dinâmica é inspirada em jogos de cartas, né, com pife, bom, depende da região, né, cada região tem um nome para o tipo de jogo, mas o jogador recebe um conjunto de cartas e precisa montar trios de sustentabilidade, que são combinações que expressam essa alimentação equilibrada, feita, né, que é produzida e chega no nosso prato de uma forma equilibrada e ambientalmente responsável. Então, quando você compra a carta, você descarta outras, negocia com os colegas, vai trocando, né? Então, essa é a lógica da mecânica do jogo. E aos poucos os próprios alunos, ali, os jogadores, começam a tensionar as regras, e eles começam a pensar em outras regras possíveis. E se a gente criar um sistema de pontos, né? Então a própria flexibilidade, o jogo permite essa flexibilidade de pensar em regras que possam até dialogar com a questão da educação ambiental. E aí você pode perguntar, né, quais narrativas do agronegócio foram transformadas, né, nesse jogo, e analisando aí o que o Clayton fez com seus alunos, né, acho que a primeira questão é sobre os agrotóxicos, né, então que o nome bonito é defensivos agrícolas, mas a gente entende também que precisa ter uma questão crítica em relação a isso, um olhar crítico sobre essa palavra defensivos agrícolas, mas também o quanto a toxicidade que isso traz para a própria natureza, né, nessas produções de grande escala. Tecnologia de alta produtividade, modernização da agricultura. Então são nomes que são importantes para a gente ter um olhar crítico sobre esses conceitos que muitas vezes minimizam um impacto muito grande que tem na sociedade, né? Então, para além do agropop, a gente realmente tem que entender os impactos da agricultura e entender que existem alternativas mais sustentáveis também. A outra narrativa é a questão dos ultraprocessados, que tem essa conexão com prazer, com gostoso, com comida jovem, enfim, mas que até tem toda uma embalagem, né, colorida e tudo mais, mas que no final das contas tem uma questão na saúde, né, do ser humano, um impacto muito importante na saúde humana, né, pelo seu excesso de sódio, açúcar, gordura e tudo mais, né. A terceira narrativa tem a ver com a agricultura familiar, aí já um pouco não, né, muito mais positivo, no sentido de mostrar que o agronegócio, né, tem um impacto muito grande, mas que a gente tem essa possibilidade da agricultura familiar, né? Ela está sendo muito minimizada na mídia, mas ela tem uma potência muito grande, né? E aí no jogo justamente fala da questão da agricultura familiar associada à diversidade de alimentação, né? A saúde, a questão orgânica, a produção local, a relação local
com os produtores locais, enfim, tem muita questão aí que tira até o foco da monocultura, né, que tem a sua questão até de devastação aí de grandes áreas, mas chega na questão da agricultura mais responsável. Então, quando os jogadores estão ali, os estudantes estão jogando, acontece um processo de circulação de contranarrativas, né? Então, porque cada rodada tem toda uma conversa sobre o que as cartas significam, o que elas trazem de informação sobre o impacto no meio ambiente. Então, assim, eu não sou o especialista no jogo, né? De fato é o Clayton, mas tentei aqui colocar um pouco da minha visão do quanto essa intervenção que o Clayton proporcionou tem essa riqueza tão grande no tripé que a gente já comentou, né? Da gamificação, a educação ambiental e também das questões ali que a gente já falou de educomunicação. E agora, para a gente ir terminando esse nosso bate-papo, vocês poderiam resumir quais foram, para cada um de vocês, os maiores aprendizados que vocês destacariam nessa pesquisa? Também seria bastante importante se cada um de vocês dois pudesse deixar algumas sugestões para os nossos ouvintes, principalmente os que são professores, né? E especialmente para os que ainda temos sobre nosso cuidado crianças e jovens em fase de construção de hábitos de consumo e de práticas alimentares. Que dicas vocês nos deixam para que sejamos mais eficientes nas escolhas de consumo de alimentos, de tal maneira que nós possamos cuidar melhor da saúde da nossa família e das nossas comunidades? Eu gostaria de escutar as suas sugestões. Olha, Denise, um dos grandes aprendizados que não só levo, mas já acreditava, e essa prática reforça, é a de que com a dialogicidade, que é um dos pilares da educomunicação, a sala de aula, o conteúdo, a matéria, o contato com os alunos fica muito mais rico e prazeroso. Tempos depois dessa experiência, quando eu tive o privilégio de participar de um curso promovido pela ECA USP, sob a liderança da professora Thaís Brianesi, o curso Educom e Clima, eu percebi que não basta ensinar o que é sustentável. É preciso que a gente, enquanto educador, educadoras, que a gente dê ferramentas para que a juventude leia, desconstrua e reescreva as narrativas dessa indústria hegemônica. Também aprendemos muito sobre a necessidade de aprimorar o nosso próprio processo, reconhecendo, por exemplo, a partir até do mestrado que eu fui orientado pelo professor Leandro, a importância de, em futuras aplicações desse jogo de cartas, a gente levar mais acessibilidade. Seja colocando texturas nessas cartas, tornando-as de forma tátil com braille, para que esse processo seja mais inclusivo. Para os ouvintes que têm crianças e jovens sob os seus cuidados, como eu, que estou com um bebezinho pequeno de 10 meses em casa, né? Meu primeiro filho, Bento, a minha principal sugestão é a de que aproveitem as idas ao supermercado para lidar com o que chamamos de literacia de embalagens. E a gente pode transformar essa atividade comum, trivial do nosso dia a dia, que é o mercado, em uma investigação crítica, conversando e ensinando a como ler e decodificar os rótulos, identificando os aditivos químicos escondidos, percebendo como que o marketing das embalagens tenta, a cada corredor, a cada gôndola, nos seduzir. E outra dica bem interessante, bem importante, é mostrar de onde vem a comida de verdade. Valorizar, então, a feira do bairro e, sobretudo, a agricultura familiar nas suas escolhas de consumo. Lembrando que a agricultura familiar, que eu tanto falei com esses meus estudantes nesse processo aí da criação dessa atividade, ela é responsável por cerca de 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa e é um modelo de produção essencial para a gente enfrentar o que estamos passando, que é a emergência climática. Para mim, Denise, o maior aprendizado ao poder ter a honra de ter aprendido com o Clayton foi ver na prática que os estudantes têm uma potência de leitura crítica muito, muito apurada quando a escola dá a eles essa oportunidade de falar, né, ou de se expressar, ou de aprofundar e criar um jogo, né, essas cartas que foram criadas.
Muitas vezes a gente pensa que eles só querem receber ali ou fazer a prova, né? Mas enfim, quando tem esse desafio em que eles são colocados nesse papel protagonista, eles podem e conseguem propor diversas questões aí, de uma forma muito crítica. Né? E quando a gente pensa nessa questão até para as famílias, né? E, enfim, educadores, só pensando de uma forma bem prática aqui, né? Conversar sobre comida com os seus filhos, né? Com os seus alunos, o que come, o que não come, se faz bem, não faz bem, né? O que já ouviu falar nas mídias, né? Isso é muito importante, né? Para além do isso pode, isso não pode, por que pode, por que não pode, ou por que é bom, por que não faz bem. Perguntar também, instigar um pouco sobre o processo produtivo. Você sabe de onde vem, né, esse alimento que você consome, como ele foi produzido, né, ler as embalagens, tentar entender todo esse fluxo, é uma forma de ter essa educação alimentar mais apurada. E fazer jogos, como foi feito nessa experiência. A gamificação é muito importante, né? E a educomunicação, deixar que eles se expressem, mostrar que eles poderem, né, perceber que eles têm a potência da criação, da voz, da mídia, né? E a gente tem que confiar nessa linguagem. Não só a gente sabe as coisas, muito pelo contrário, a gente pode aprender muito com os alunos. Então, ler rótulo junto, fazer comparações de preço, enfim, receitas, cozinhar juntos, por que não? Plantar juntos também, enfim, né, tem muita potência aí para ter diálogos aí entre famílias e na escola também. E se a gente conseguir pensar de forma crítica a alimentação e daí toda a cadeia produtiva, né, toda a parte do impacto do ser humano no meio ambiente, né, dessa questão produtiva, a gente vai estar cada vez mais criando esses diálogos ricos aí dentro das famílias, das escolas. Então, essa consciência alimentar acho que desperta muitas questões importantes para serem discutidas e fica aqui como uma dica aí, ou um apelo para que a gente possa conversar mais com as nossas crianças e aprender junto com elas. Queridos professores, Cleiton e Leandro, eu agradeço demais por vocês compartilharem com os seguidores do canal Letramento Socioambiental essa experiência pedagógica tão inovadora quanto necessária na educação básica brasileira. Foi uma honra para nós recebê-los nesse canal que busca promover conversas vivas com o chão da escola, com os professores, com as comunidades escolares e também com o pensamento científico latino-americano, especialmente em localidades mais remotas, nas quais as mídias tradicionais e a própria academia ainda encontram alguma dificuldade para chegar. Para saber mais sobre o trabalho desses pesquisadores e educadores que atuam para promover letramento socioambiental no Brasil, acesse a revista letramentosocioambiental.com.br e o canal Letramento Socioambiental no YouTube. Até o nosso próximo episódio e lembre-se, a educação muda as pessoas e são as pessoas que mudam o mundo. Produção do áudio Start Digital.